linda! Boa tarde a todos vocês. Sábado? Estamos juntos? Que prazer estar com vocês também aos sábados para a gente fazer aqui o nosso clube de leitura, que hoje já vai para o segundo encontro. Então, depois da nossa estreia, né, a gente vai para o nosso segundo encontro, que vai ser um encontro muito especial por 3 motivos, que eu já vou contar para vocês. Primeiro motivo é que a gente vai contar hoje com a participação da nossa professora Vivi, aqui do Centro de Mídias. Oi, Vivi, bem-vinda! Oi, Mafê. Oi, pessoal. Que bom que vocês vieram aqui para nossa discussão, né? Nossa reflexão sobre o Pequeno Príncipe. É um prazer estar aqui com vocês. E eu já falei aqui para a Mafê que eu costumo chorar assim quando eu leio o Pequeno Príncipe. Então, já tô logo dando esse spoiler. Eu sou professora de vocês aqui do Centro de Mídias, dou aula de matemática para o 9º ano. Legal, Vivi. Obrigada por estar aqui com a gente. O segundo motivo pelo qual esse encontro é muito especial é que, além da professora Vivi, a gente conta com outra participação especial, que é a da Alice, nossa aluna embaixadora do Centro de Mídias. Alice, linda! Tudo bem por aí? Olá, professora, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito honrada em estar aqui. Imagina, a honra é toda nossa por ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho, Alice, conta da sua escola, sua idade, conta um pouquinho pra gente de você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alice, tenho 16 anos, estudo na escola Jussara Feitosa Dominski e moro em Suzano. E já vou adiantando que amei ler O Pequeno Príncipe. Eu sempre ouvi falar dessa obra, mas desde então nunca tinha lido, mas me trouxe muitas reflexões e aprendizados. Ai, que coisa boa. Essa obra faz a gente pensar em um montão de coisas. Essa obra, ela é boa, Vivi, Alice, ela é boa, assim, de 6 a 60 anos, ou de 6 a 160 anos. Ela faz a gente pensar num montão de coisas que fazem sentido ao longo de toda a nossa vida. Né? Então, o terceiro motivo pelo qual a aula de hoje é muito especial, a Vivi e a Alice já cantaram a bola para a gente, é porque a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fenômeno literário, porque é mais do que uma obra, é um fenômeno, dada a magnitude, né, que essa obra alcançou desde o seu lançamento até hoje, né, que é O Pequeno Príncipe. Então, já coloco aí na tela para vocês, para contar que vocês mesmos escolheram por votação, né, a obra O Pequeno Príncipe para ser a obra discutida aqui no nosso clube de leitura nesse mês de setembro. Essa obra é de um autor francês, que é o Antoine de Saint-Exupéry. E vocês vão ver que é muito importante que a gente saiba quem é o autor dessa obra, porque essa obra não poderia ter sido escrita por outra pessoa. Tem uma relação muito íntima, sabe, Vivi? Sabe, Alice? Entre a vida do autor e a obra. E a gente vai ver isso no encontro de hoje. Vivi, me conta uma coisa. Você estava me dizendo antes do nosso encontro aqui que você releu O Pequeno Príncipe, né? Eu li 3 vezes já. Eu Olha. já tinha lido Não, sempre mais velha já, quando criança não tive essa oportunidade, não sei nem por qual motivo. E aí eu li de novo porque eu queria reviver, porque ele é um livro pequeno, vamos fazer essa recomendação. Uhum. É um livro fácil, né, de ler, é muito legal, toda vez que eu leio ele é inovador, me faz realmente, traz muitas reflexões, assim como trouxe para Alice, né, Alice? Então eu acho sensacional esse livro. Eu li faz pouco tempo, para essa aula de agora. Então, na verdade, você leu, releu e agora leu pela 3ª vez. Sim. Ah, que legal, que bacana. Eu pretendo ler ainda algumas vezes. Mais vezes, porque a cada vez que a gente lê ele, né, Vi, a gente vai compreendendo algumas coisas que parecem fazer sentido para o momento que a gente está vivendo. É muito legal, né? Sim. Uhum. E você, Alice, linda, você já tinha lido esse livro? Você já conhecia? Como que foi isso para você? Na verdade, eu sempre ouvi falar desse livro, foi algo que todos meus amigos falavam e tudo mais, mas eu nunca tive a oportunidade de ler.
E era uma coisa mais famosa, que teve uma vez que eu estava na sala de aula e a professora citou O Pequeno Príncipe, e acho que foi um clássico, quando ela falou da ilustração de um elefante na barriga de uma jiboia. Sim. E desde então eu fiquei, nossa, esse livro parece ser interessante, mas eu tive a honra de ler esse livro e gostei bastante, e assim como a professora, pretendo ler mais vezes. Ai, que demais. É verdade, né, Alice? Esse livro ele é tão famoso, as pessoas falam tanto, que a gente pensa assim, pera, tem que ter alguma coisa de muito diferente, de muito especial nesse livro. Eu vou ler para descobrir o que que é, né? Exato. Um pouco é esse movimento, né, que a gente faz em relação ao Pequeno Príncipe. E aí, meninas, pessoal que está nos assistindo, eu queria então dar um pontapé nas nossas reflexões do encontro de hoje, trazendo nada melhor do que uma citação do próprio Pequeno Príncipe. E aí, eu vou pedir se a Vivi pode fazer a leitura para a gente. Ah, com certeza. Bom, tá assim. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Essa Aparece frase... muitas vezes no livro, né? Muitas vezes. Essa frase... Bom, O Pequeno Príncipe é uma obra que está cheia de citações famosas, né? De frases que as pessoas usam bastante, mas talvez essa seja a mais utilizada, a mais famosa, né? O essencial é invisível aos olhos, né? E o que eu queria que a gente pensasse um pouquinho também é que, assim, O Pequeno Príncipe, apesar dele ter muitas frases que se tornaram famosas e são usadas, né? Eu queria que a gente entendesse o Pequeno Príncipe não como um montão de frases bonitas, soltas, mas como um conjunto de uma obra que toda ela vai nos levando a percorrer um ou vários caminhos, porque cada leitor percorre o seu caminho, né, enquanto vai fazendo a trajetória da obra, vai percorrendo cada página, cada palavrinha dessa obra, né? Mas então, O Pequeno Príncipe, apesar de ter muitas frases bonitas que hoje são usadas, né? Ele não é um conjunto de frases, um grupo de frases bonitas. Ele é uma obra que, em conjunto, traz uma série de reflexões e possibilidades de aprendizagem para a gente. Eu queria que a gente encarasse a leitura dessa obra dessa forma, né? E aí, pessoal, eu queria contar para vocês que, assim, da mesma forma como a Alice e a Vivi trouxeram para a gente, né, esse encantamento, né, que o Pequeno Príncipe traz para a gente, até mesmo antes da gente ler a obra, né, porque ele é tão conhecido, ele é tão debatido, o Pequeno Príncipe, aonde a gente olha, tem alguma coisa do Pequeno Príncipe, né? Eu queria contar para vocês que esse encantamento não somos apenas nós brasileiros que temos em relação a essa obra. Só para vocês terem uma ideia, gente, olhem aí na tela. Vocês sabiam que no Japão, hein, gente, ó, lá do outro lado do globo, existe um museu do Pequeno Príncipe? Então, eles também adoram essa obra. Na verdade, assim, o mundo inteiro tem um encantamento com essa obra. A gente já vai ver isso em mais detalhes. Mas eu achei muito interessante contar, Vivi, que no Japão, imagine, também eles gostam do Pequeno Príncipe. Lá no Oriente, né? Porque a gente fica muito próximo do... Não sei, Oriente ou Ocidente. Mas a gente fica muito próximo de coisas europeias, porque ele é... Então... É uma cultura diferente mesmo assim. Eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas parece que ele é o segundo livro mais lido, mais traduzido. Ele é. Isso mesmo, é o segundo mais traduzido, Vivi, você está certíssima. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E nessa toada, né, dessas inúmeras traduções, chegou a tradução japonesa, né? E não só chegou, como os japoneses se encantaram tanto com o Pequeno Príncipe, que hoje eles têm um museu. E se a gente reparar, fica na cidade de Hakone, no Japão, né? Esse museu do Pequeno Príncipe. Se vocês repararem bem nessa escultura que tem na porta do museu, ele está em cima de um planeta. Né? E não é à toa que ele está em cima de um planeta. Por quê? O Pequeno Príncipe, a história toda dele ele vem de um outro planeta. Você lembra como chama, viu, o planeta? Não. B612. Planeta B612, né? E aí ele se perde, cai aqui na Terra, né? E toda a aventura dele é a de tentar se entender
né, aqui na Terra, para daí conseguir voltar para o planeta dele, né? Então, essa escultura mostra o Pequeno Príncipe no seu planeta original, que é o B612, antes dele chegar aqui no planeta Terra. Aí, para a gente entender um pouquinho melhor o contexto da criação do Pequeno Príncipe, né, ou seja, da obra, a gente precisa entender um pouquinho melhor também quem foi esse autor, né, esse Antoine de Saint-Exupéry, que ele foi, gente, não só escritor, não só ilustrador, mas ele também era, Alice, olha só, acho que você vai ficar surpresa com essa informação. Ele também era piloto, né? Ele viveu de 1900 até 1944. Aí, Alice, sabe o que eu queria te perguntar? Pode perguntar. Essa informação de que o autor também era piloto, faz alguma diferença, assim, para a gente pensar sobre o livro? O que você acha? Faz muita diferença, porque assim como na história, teve um piloto também. Então Isso. É como se ele estivesse contando a história dele. Nossa, você matou a charada. Perfeita. Boa, boa, boa. A gente vai ver, Alice, que essa obra ela é praticamente autobiográfica. Praticamente. Então, o autor, assim como um dos personagens principais do livro, ele também era piloto. E aí a gente pode pensar o quanto que esse autor ele não está se colocando ele mesmo na figura desse piloto que aparece na obra, né? Então, o título original, né, o Le Petit Prince, ele foi publicado em 1943. Aí, 1943 também não é uma obra, uma data aleatória, né? Porque se a gente for tentar lembrar, assim, o que estava acontecendo na história em 1943, a gente puxa pela memória, a gente consulta o livro, consulta a internet, e a gente vê que é no meinho da Segunda Guerra Mundial, 1943. E, gente, a Segunda Guerra Mundial, ela não foi uma situação trivial, não foi uma coisa trivial, foi uma coisa que abalou, né, o mundo de uma certa maneira. E vocês imaginem, em 1943, o Antoine de Saint-Exupéry, ele é piloto. É claro que ele foi chamado para trabalhar na Segunda Guerra Mundial. E vocês imaginem as situações terríveis pelas quais esse autor não passou como piloto trabalhando na Segunda Guerra Mundial. E ele escreve o livro enquanto ele trabalha. Né? Então, a gente também consegue começar a entender um pouquinho o contexto a partir do qual o livro surgiu. Produzido pelas mãos de um piloto, trabalhando numa guerra terrível, que foi, assim, considerada a mais terrível, a mais mortífera das guerras que a gente já teve na história da humanidade, e ele consegue, apesar desse contexto, ou por causa desse contexto terrível, ele consegue escrever uma obra de uma delicadeza, de uma singeleza, né? E aí a gente já vai começando a pôr as pecinhas nesse quebra-cabeça para entender o contexto em que essa obra foi criada, né? A gente já tinha falado, agora há pouquinho, a Vivi falou pra gente, ele foi, gente, essa obra, esse livro, foi traduzida, foi publicada em mais de 250 idiomas. Então, vocês imaginem, aí vocês vão falar assim, nossa, Mafê, mas eu nem sabia que tinha tanto idioma no mundo, né? Pois é, tem até mais do que 250 entre idiomas oficiais, os que não são considerados oficiais, dialéticos, né? Então, os que são dialetos e se dão de maneira dialética, né? Então, tem muitos idiomas no mundo, né? Então, mais de 250 idiomas em que foi vertida essa obra, né? E a gente tinha falado o segundo, é o terceiro, eu vi, a gente passou perto. Terceiro livro mais traduzido do mundo. Ele só fica atrás, olha só, da Bíblia e do Corão. Então, gente, é muita gente lendo esse livro, né? E olha que curiosidade boa, por incrível que pareça, sabe, Alice, qual que é o país que tem mais edições do Pequeno Príncipe? Deixa eu tentar arriscar. Eu vou arriscar o Brasil. Não sei se eu tô certa. Olha, você arriscou muito bem, porque aqui no Brasil a gente tem um sem número de edições realmente do Pequeno Príncipe. Mas o país que tem mais edições é a China. Dá para acreditar numa coisa dessas? Lá do outro lado do mundo, o país que tem mais edições é a China.
né? E aí, essa obra ela é a favorita de muita gente, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa e saísse na rua perguntando assim para pessoas aleatórias, oi, qual é o seu livro favorito? Oi, qual é o seu livro favorito? Com certeza, Via, a gente receberia muitas respostas Pequeno Príncipe, né? Imagino que sim, porque ele mexe com a gente, né? Ele é muito sensível. Eu amei esse livro. Ele mexe com tudo que tem de humano na gente, né? Uhum. Eu não falaria O Pequeno Príncipe, mas talvez agora eu fale, porque também tem um livro que me marcou muito, que chama Operação Cavalo de Troia, do J.J. Benítez. Mas esse, que ele é muito sensível também, mas acho que esse Pequeno Príncipe, hoje, com esse olhar que eu tive, dessa nova leitura que eu fiz, talvez ele tenha me mexido mais comigo do que esse primeiro que eu li. Então, você vê como também tudo depende do momento da nossa vida em que a gente Exato. lê, né? E o da Alice? Alice, linda, se eu te perguntasse assim, ó, qual é o seu livro favorito atualmente? O que você diria? Eu com certeza diria que era O Pequeno Príncipe também, porque fazendo a leitura, é incrível como o autor conseguiu transmitir cada sentimento para cada leitor. Às vezes eu lendo o livro, eu tenho um sentimento de acordo com a minha vivência. Exato. Minha amiga Lena, ela tem outro sentimento, então isso é muito interessante. Eu já li vários livros, mas esse foi o que mexeu muito comigo e me trouxe muitos aprendizados. Ai, que gostoso eu vi isso. E assim, quanto tempo levou para você ler todo o livro? Porque a Vi já tinha falado para a gente que é uma obra relativamente curta, né? Então, ela não vai demandar que a gente passe 3 meses, 4 meses nele, a não ser que a gente queira ler bem devagarzinho, né? Quanto tempo você levou, Alice, para ler todo o livro? Olha, eu sou uma pessoa que quando começo o livro eu quero acabar rápido, então eu levei 3 dias para ler o livro. Sério? Fui lendo porque Sério, eu ficava querendo saber da história, eu não conseguia dormir, aí eu ficava lendo o livro, então eu li bem rápido. Então assim, pelo que você está contando pra gente, foi uma experiência bem marcante, né? A de ler esse livro. Quando a gente encontra aquele livro que você fala assim, meu Deus, eu não quero nem dormir, eu só quero ler esse livro. Aí, quando eu era pequena, eu sentava na mesa para almoçar, eu sentava com o livro, né? Minha mãe me dava bronca, meu pai também, mas é porque às vezes a gente encontra uns livros que a gente não quer parar. Né? Esse é o caso mesmo. Também concordo com você, Alice. Eu li rapidinho também. Também. Porque ele é ótimo. E é um livro que você não precisa ler tudo, assim. Você pode abrir e ler um capítulo só também. Que sempre tem uma historinha, né? Acho que você já deve saber. O Pequeno Príncipe, ele vai contando o que ele vai, o que ele vai vendo aqui no planeta, né? O que ele vai achando interessante e vai pensando como as pessoas são esquisitas, né? Esquisitas. Isso mesmo. Então, assim como a Alice disse pra gente, como a Vivi também está pensando nisso, né? Também tem uma pessoa muito ilustre que tem o Pequeno Príncipe como obra favorita. E essa pessoa, vamos ver aí na tela, é ninguém menos do que um grande filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Né? E o Heidegger, ele tem inúmeras obras filosóficas publicadas, né? É um filósofo muito debatido, muito controverso também, mas muito estudado, né? E o Heidegger, ele dizia assim, não existe nenhuma obra mais filosófica do que o Pequeno Príncipe. Isso vindo da boca de um filósofo. E um super, né? Um bem conhecido. Exato. Ele deve ter propriedade. Eu li várias coisas desse livro e hoje até comentei com você que é uma coisa assim, que eu até perguntei para a professora, para a Mafê, que quando foi escrito o livro que eu não lembrava, né? Ela me disse que era mais ou menos em 1940 e poucos, e ele falava, tem uma parte no livro que fala que os humanos, que as pessoas grandes associam números, né? Pessoas a números. E aí naquela época ele já fez essa reflexão, né? E eu nunca tinha feito. Depois eu li e falei, putz, é mesmo. Eu sou um CPF, um RG, né? Nossa. E é muito atual. E nem tinha tecnologia, não tinha essa globalização toda, né? Exato. Então ele realmente, ele transcende, assim, o período. Total, é incrível. Olha como que é um livro que traz questões filosóficas, que traz questões para a gente pensar. Lá em 1940 e poucos, ele já estava dizendo assim, as pessoas têm o hábito de transformar as outras em números. Imagine hoje, se ele tivesse vivo em 2021, o autor, ou mesmo se o Pequeno Príncipe caísse aqui na Terra, ele ia falar, nossa,
nossa, gente, que esquisitice, que é isso? Né? Tem outra coisa que eu também achei legal, do geógrafo. Ele é sensacional, né? Porque o Pequeno Príncipe conta que ele conta sobre o relevo, sobre a Terra, como que é o planeta em si. E ele pega o depoimento das pessoas. Aí o Pequeno Príncipe chega lá, encontra com esse geógrafo, e aí ele está querendo pedir as experiências. Ele falou, mas e aí como que é? Ele fala, não sei, eu só faço anotações. Ele passa o dia inteiro anotando, ele conhece tudo da geografia, mas ele não tem nenhuma experiência com o mundo, ele não passeou, ele não conhece a Terra de viver, né? Só de ouvir falar. Exato. Eu achei incrível essa parte também. Porque daí a gente consegue se colocar no lugar desse geógrafo e pensar assim, nossa, mas o quanto será que eu também não sou parecido com esse geógrafo, né? É muito bom mesmo. E aí, gente, queria contar para vocês que, assim, além desse livro ter sido escrito num contexto muito específico, que é o da Segunda Guerra Mundial, ele também foi o último livro escrito pelo Saint-Exupéry. Né? Então, o que aconteceu? Ele escreveu esse livro em 1943, e aí, gente, olha isso. Logo no ano seguinte, vamos ver aí na tela, em 1944, o que aconteceu com ele? Ele desapareceu, o Saint-Exupéry. O autor desapareceu misteriosamente, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Só sabiam que, em julho de 1944, durante uma missão militar, né, ainda da Segunda Guerra, ele tinha desaparecido. Mas, assim, ninguém sabia o que tinha acontecido e nem aonde ele estava. E aquilo permaneceu um mistério, gente, por 60 anos. Ninguém sabia do paradeiro dele, Vi. Se ele estava vivo, se ele estava morto, o que tinha acontecido. Durante 60 anos a gente ficou sem saber. Só 60 anos depois, ou seja, em 2002, mais ou menos, é que o avião dele foi encontrado. E aí foi encontrado, ele tinha sofrido um acidente, o avião dele tinha caído, né, no meio do mar Mediterrâneo. Né? Então ele faleceu nesse local, né? E o avião ficou ali, naufragado. E encontraram assim por acaso, né? O avião dele. É realmente muito autobiográfico, porque no Pequeno Príncipe o avião dele cai no deserto, né? Isso. Que quando ele conhece, provavelmente foi uma profecia para ele, uma premonição. Uma premonição, não sabemos. Mas tem essa coisa mesmo de ser muito autobiográfico. Né? É mágico, eu achei mágico. É lindo. Outras obras, né, que o Exupéry escreveu são O Aviador, para vocês verem como que ele era tão ligado, né, por causa da profissão dele, como que ele era tão ligado nessa coisa, assim, da pilotagem, né, da militar. Então, em 1926, ele escreve O Aviador. Então, tem tudo a ver com ele também, né? Em 1931, ele escreve Voo Noturno, também tem tudo a ver com ele. E em 1942, ou seja, um ano depois dele escrever O Pequeno Príncipe, ele escreve Piloto de Guerra. Toda a obra dele, praticamente, Vi, Alice, tem a ver com ele mesmo. E O Pequeno Príncipe não seria diferente, né? Então, tem essa marca autobiográfica muito forte na obra. Aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, professora, eu acho que vai ser legal ler O Pequeno Príncipe, eu acho que vai ser bacana, mas eu queria saber um pouquinho mais da história. Afinal de contas, como é que é a história desse livro? O que acontece, né? Quem vai contar a sinopse pra gente, conforme está aí na tela, é a nossa querida Alice. Claro. Após... Eu não estou conseguindo ler. Quer que eu leia por aqui? Vamos lá. Pode ser. Vamos embora. Após cair no deserto com seu avião, um piloto encontra ali um menino, muito louro e frágil. Então, para a gente ver como que ele era, olha essa imagem aqui do lado, né? Ele é bem magrinho, bem louro, né? E esse menino, ele fala que ele veio de um planeta distante. Isso a gente já sabia, porque lá no começo da aula a gente viu aquela escultura dele no planeta B612. Ele fala assim, caramba, eu estava aqui viajando e eu caí aqui na Terra, né? E aí, o piloto e o menino, eles começam a conversar, trocar ideias, né? Só que eles estão isolados no deserto. O piloto porque tinha caído ali com seu avião.
o Pequeno Príncipe porque tinha caído do seu planeta, né? Então eles estão isolados no deserto e aí eles conversam muito, 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 gente. Eles conversam assim, assunto que não acaba mais. E nessas conversas eles começam a pensar sobre as suas próprias vidas, sobre os seus valores e também sobre o sentido da vida mesmo, né? O que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso papel, a nossa função, né? Isso faz a gente a pensar na nossa vida também, né, Vi? Ele fala, tem uma parte também que ele fala das rosas, né? Porque ele tem uma rosa no planeta e aí ele chegou aqui no planeta Terra e a humanidade tem muitas rosas, mas não consegue achar uma que seja que dê sentido a ele, né? A sua vida, as coisas dele. Isso é mesmo. sensacional. É sensacional. Vale muito a pena a leitura. E aí, gente, para quem quiser, além de ler essa obra, também assistir um filme, né, que conta um pouquinho, é baseado na história do Pequeno Príncipe, fica aí a sugestão para vocês. Para quem quiser um guia de leitura para o Pequeno Príncipe, ele vai contar para a gente curiosidades, vai explicar as imagens do livro para a gente, fica aí a dica também. E um vídeo lindo, lindo do canal Conceito Ilustrado, em que o autor do vídeo conta pra gente 10 lições que ele aprendeu com o Pequeno Príncipe. Então vale muito a pena. Vale. Perfeito. E aí, gente, a gente vai se despedindo, mas não sem antes dizer que daqui 15 dias, no outro sábado, estaremos juntos novamente para continuar falando sobre o Pequeno Príncipe. Aí todo mundo já vai ter começado a leitura e a gente vai aprofundar um pouquinho na interpretação do Pequeno Príncipe. E não sem antes também me despedir da querida Vivi. Obrigada, querida. Obrigada, Mafê. Obrigada, Alice. Um beijo, pessoal. Foi um prazer. E sem nos despedirmos da nossa querida Alice. Obrigada, querida. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui novamente e retratar de uma obra tão especial para muitos brasileiros e pessoas fora do Brasil, que é o Pequeno Príncipe. Obrigada, querida. E a gente se encontra em breve. Um beijo para todos vocês e todas vocês. Até logo.